Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. E nós aqui, depois de um final de semana, e nesta segunda também, muito calor na nossa região. Notícias sobre o calor existem aos montes e nós debateremos durante o nosso programa. É o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Eu espero que vocês estejam conosco nesse início de semana da véspera do Natal. Na próxima já teremos festas natalinas. Então é muita festa, comemoração, e vocês estejam conosco para curtir, comentar, compartilhar, além das nossas notícias que hoje estão muito recheadas. Estamos aqui com esse estúdio lindo, que é o estúdio do Preâmbulo. Lá no estúdio 1, nós teremos um outro estúdio também inédito em que eu vou interagir com vocês. No estúdio 2, também aquele em que nós leremos a nossa sinopse. Informações hoje temos demais na área da política, na área da polícia, então, aquele sequestro do Marcelinho Carioca, o ex-atleta, é polêmico ainda e ainda nada está bem resolvido. Não está bem contada essa história, mas nós debateremos dentro do nosso programa, porque isso aí é que nós fazemos uma conversa entre amigos. Eu trago informações, vocês trazem algumas notícias. Este calor terrível, isso aí está dizendo que os estoques de ar-condicionados terminaram em lojas de Porto Alegre. Eu acredito que isso não só de Porto Alegre, isso é o que diz a imprensa, mas de muitos lugares. E não só estamos falando de ar-condicionado, mas aquelas pessoas de menor poder aquisitivo também devem estar terminando com o estoque de ventiladores. Quem tem menos posses não se dá o luxo de ter um ar-condicionado. Nós agradecemos a Deus porque somos privilegiados, estamos num ambiente climatizado, mas não são todas as pessoas que têm essa sorte na vida. Por isso que eu peço que vocês, pessoas privilegiadas, estejam conosco, participem do nosso programa, além de terem o privilégio de ter a internet, saber manipular o seu computador e também dar aquele like no nosso programa, que eu sempre peço, e tecer comentários. Por exemplo, você sabe que nós temos cidade do interior que tem um abastecimento muito precário, que é Bagé, e registrou um consumo recorde nesse passado final de semana. E lá tem uma dificuldade imensa em mananciais. Aquele senador, o Randolph Rodrigues, anunciou volta ao PT, meses depois de deixar o partido Rede. O calor está tão intenso que um poste pegou fogo no bairro Bonfim, aqui em Porto Alegre. Também um acidente envolvendo uma viatura da Brigada Militar causou a morte de uma pessoa. Foi na Zona Norte, foi na Avenida Assis Brasil, foi no dia de hoje. Os policiais militares que estavam na viatura também tiveram que ser atendidos no Hospital Cristo Redentor e alguns têm lesões, não com muita gravidade, mas também ficaram feridos. A justiça ainda será feita. Quem diz isso é o irmão do fotógrafo morto em Canoas. A absolvição da ré, ex-companheira desse fotógrafo, eu também acho que foi o cúmulo, uma vez que ela atraiu o fotógrafo para que fosse executado pelo seu amante, mas foi inocentada pela justiça e a família deles ainda espera, e o Ministério Público vai apelar da decisão. Também o Hospital Moinhos de Vento, eles entregaram presentes para crianças no Morro da Cruz, que é um local carente. Também uma falta de negociação salarial
pode impactar na análise de processos do litoral norte, alertam servidores da FEPAM. Eles pedem um reajuste de 18% e até agora não foram atendidos. Também aquela cavalgada do mar promete reunir neste ano 3.500 apoiadores em projetos no litoral norte. Também lá na faixa de Gaza, um primeiro caminhão comercial entrou em Gaza desde o início da guerra. E com certeza vai causar uma satisfação muito grande, uma vez que o pessoal lá está clamando por comida, eles estão passando fome. Realmente, a acusação de uma comunidade de direitos humanos de que Israel está causando a fome extrema na faixa de Gaza. Quanto ao futebol, aquele jogador, o Hulk, anunciou a gravidez do segundo filho que ele tem com a atual companheira, que é a sobrinha de sua ex-mulher. Também nós temos que no México, 12 pessoas foram mortas após um grupo invadir e matar essas 12 pessoas a tiros durante uma festa. No México, os cartéis lá, a coisa não é fácil. Em São Paulo, também um homem que saltou de um trem. Anunciaram que estaria havendo um assalto nesse trem, mas parece que até não tinha fundamento esse alerta, e alguém apertou o botão de emergência. As pessoas desesperadas para saírem na porta, um homem saiu e ele foi atropelado por um outro trem que vinha em sentido contrário. Também nós vamos falar que lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, lá no sábado 16, um confronto entre um policial federal de 38 anos, que estava num quiosque, segundo informações, bêbado, embriagado, e ao ser alertado por um segurança, uma equipe da Polícia Militar que estava em serviço foi e tentou acalmá-lo, mas esse homem deu 2 tapas no policial militar de serviço e com isso sacou a sua arma engatilhando, e ele foi morto com um tiro. Basta dizer que os policiais foram ouvidos e liberados. Aconteceu no Rio de Janeiro, o que é lamentável. É polícia contra polícia, e quem ganha é a marginalidade. Em São Paulo também, na Zona Leste, uma briga entre policiais penais, após uma festa, resultou em um deles morto. O homicida fugiu e até agora ainda não foi encontrado. E também, lá em Manaus, 3 homens invadiram um casamento e roubaram todos os pertences dos noivos e convidados. Hoje também foi a posse do novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Ele assumiu e estava presente o presidente Lula. O presidente Lula foi muito elogiado por ele e ele agradece a sua indicação. O presidente Lula pediu que ele não considere que todo político é corrupto. Vamos ver se ele vai atender a esse pedido do presidente. Depois de uma mudança de regras pelo governo federal, a geladeira mais barata custará de 4 a 5 mil. Vejam só se uma pessoa que ganha um salário mínimo vai poder pagar aluguel, dar o sustento da sua família em alimentos e comprar um refrigerador. Foi por causa das mudanças de regra que aumentou a tecnologia das geladeiras. Isso faz com que elas se tornem mais caras e mais difíceis de ser adquiridas. Quando o pessoal pensa que é uma boa decisão do governo, realmente não é uma boa decisão se vista profundamente. Também uma tragédia em São Paulo. Um menino de 4 anos foi encontrado sem vida após ser esquecido em uma van escolar. E vejam só o calor que nós temos aqui, está tendo lá também, Também um dentista foi achado morto
com mãos e pés amarradas, foi executado por causa de uma dívida bem pequena, segundo informaram, mas não temos maiores detalhes ainda. Já o ministro da Defesa lá dos Estados Unidos, eles dizem que vão garantir o que for necessário para Israel se defender. Como vocês sabem, ali na volta, quase todos os grupos terroristas tentam invadir Israel. Também a Polícia Federal apreendeu 148.002 armas na casa de uma deputada investigada, foi lá no Rio de Janeiro, e ela é considerada como madrinha ou participante de uma milícia lá no Rio de Janeiro. Ela é de um partido e ela foi afastada pela justiça. Em detalhes, em números e nomes, nós vamos dar dentro da nossa sinopse. Também nós tivemos lá em São Paulo 5 dias sequestrado um idoso. Ele foi libertado e perdeu 70 mil. É aquele golpe do Pix em que eles prendem a pessoa e fazem eles sacarem tudo o que for possível. Também um clarão no céu e um estrondo são relatados lá na Chapada Diamantina. Ainda não se sabe o que aconteceu. Zeca Pagodinho se divertiu ou divertiu seus seguidores ao aparecer com um snorkel. É notícia boba, mas nós estamos dando a vocês porque a imprensa divulga, né? E nós estamos aqui para divulgar também. Lá no Amapá, o presidente Lula entregou 1.000 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida. Também o Supremo Tribunal Federal formou maioria para não acatar uma denúncia contra o senador Ciro Nogueira. O Supremo Tribunal Federal também tem maioria contra a incidência do PIS/COFINS sobre incentivo fiscal a exportações. O governo estende o prazo e a Força Nacional vai ficar em terra indígena lá no Pará. Gonet, o Paulo Gonet, é o 4º indicado por Lula para assumir. Um relatório da OCDE contraria projeções do Ministério da Fazenda e vê um déficit de 0,5% em 2024 e uma alta da dívida pública. Não é possível que com toda essa gastança que eles não considerassem esse déficit. Isso aí está contrariando o Fernando Haddad, que falou beleza da economia do país, que nós sabemos que não vai nada boa. No futebol, o Fluminense venceu no dia de hoje o Al-Ahly por 2-0 e está classificado para a final mundial de clubes. Um plano para tentar reduzir o preço das passagens aéreas foi anunciado no dia de hoje, deve ter sido anunciado, segundo a imprensa. Mas o presidente Lula disse que as pessoas pobres iam viajar de avião à vontade, mas nada disso foi consagrado, porque cada vez mais caras as passagens aéreas, e eles dizem que até a alta da inflação, muitos pontos foi em decorrência dessa alta de passagem. Mas ele que não se preocupe, que o povo ganha tão pouco que poucos vão poder viajar de avião. Também aqui no nosso Rio Grande do Sul, aí o nosso governador Eduardo Leite, decretos dele com cortes em benefícios fiscais podem afetar 64 setores produtivos. É o nosso governador Eduardo Leite. O governo federal também mudou regras, isso aí nós já falamos anteriormente, é das geladeiras, o que vai encarecer ainda mais o preço. O presidente Lula pedirá a ministros uma lista de obras e programas para 2024, porque até agora nada foi mostrado.
Em decisão histórica, o Vaticano, com esse Papa moderno, autorizou a bênção para casais do mesmo sexo. Esse Papa é o Papa argentino, que pouco se manifestou naquela crise na Argentina de mais de 150% de inflação, não se manifestou em nada. Parece que ele nem era oriundo de lá. Mas ele é muito moderno. Ele tenta fazer tudo com essa igreja moderna. Basta dizer que quer até reescrever um livro que não mais a Bíblia. Tudo são projetos da Igreja Católica. Pobres católicos, né? As vendas de Natal também podem crescer até 10% aqui no Rio Grande do Sul e movimentar cerca de 6 bilhões no comércio. Isso é o que é esperado. A Polícia Rodoviária Federal também prendeu um homem que dirigia carro com placas adulteradas com fitas isolantes aqui no Rio Grande do Sul. Vejam só, isso aí é coisa que já não é mais possível, mas ainda acontece. Após reformas, o Rio Grande do Sul, o nosso estado, fica entre os 3 estados que reduziram despesas com pessoal nos últimos anos. Parabéns, Eduardo Leite, aquele governador que até foi reeleito, e reajuste zero ao executivo. Aí está a notícia que a imprensa dá. Em detrimento do funcionalismo público, que é a matéria-prima do Estado, ele prefere reajuste zero e fazer um grau na sua gestão. Mas quem o elegeu com certeza não foi o funcionário público, principalmente, eu estou falando funcionário público normal, não aquele que segue as tetinhas ou as benécias desse governo. Aqui também no Rio Grande do Sul, um cirurgião plástico foi acusado de crimes sexuais contra mulheres e foi condenado a 36 anos de prisão. Também aqui foram presos criminosos que realizaram uma série de assaltos a pedestres no centro de Porto Alegre. Também na capital, como no Rio Grande todo, né, a energia elétrica instável e o forte calor impactam no abastecimento de água. Eles falam em Porto Alegre, mas em todo o Rio Grande está tendo essa. Temos ainda a falar aquela repercussão daquele empresário no tiroteio que houve, em que 2 policiais, um casal de policiais, foi pedir para captar imagens das câmeras ali por um crime acontecido anteriormente e foram recebidos a bala por esse empresário, que já tem vários antecedentes, inclusive por homicídio, e ele costumava dar festas a celebridades, tinha vários imóveis e estava numa mansão. E ele, segundo disseram, foi alertado por um jardineiro que também servia como seu vigilante. No tiroteio, uma policial foi morta, e o policial que estava acompanhando ela na diligência matou o empresário e também o vigia ou o jardineiro que estava ali. Então, 3 mortes nisso aí. A repercussão foi muito grande e com certeza nós poderemos debater dentro do nosso programa. O Congresso também deve aprovar o orçamento da União ainda nesta semana. O mercado financeiro também prevê uma inflação abaixo de 4,5% neste ano no Brasil. A posse do Paulo Gonet na PGR, ele disse assim: não buscamos palco nem holofote ao assumir o comando da PGR. Os nomes mais escolhidos para registros em recém-nascidos no Brasil, segundo o estudo, são Miguel, Helena e Gael. Eu pouco vejo isso, né? Também lá no Chile, um plebiscito foi rejeitado na nova Constituição pela população. O Vladimir Putin diz que a Rússia não quer guerra com a OTAN. E nem poderia, porque a OTAN é bem mais forte, né? Também
ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, é cotada para disputar o espólio de Sérgio Moro. E ela tem coro de senadora durante uma palestra lá no Paraná. Enquanto isso, o ministro Sérgio Moro enfrenta turbulências em série e vê elevar o risco de cassação do seu mandato de senador. E eu acredito que realmente ele deverá ser cassado. A Câmara dos Deputados aprovou uma MP das subvenções e aposta para elevar a arrecadação. Também o Supremo arquivou uma ação que queria derrubar a isenção de compras no valor de $50. No último minuto, a bancada da bala derrotou o governo e retirou o imposto do pecado sobre armas e munições. Eles queriam punir, cobrar imposto das pessoas que tinham armas autorizadas legalmente. Não os criminosos ou os marginais, não. Seriam aqueles que têm armas legais. Para terminar o nosso preâmbulo, na área do futebol aqui gaúcho, do Grêmio, o Santos está prestes a acertar o empréstimo de Soteldo ao Grêmio. Mas, segundo se sabe, ele é um jogador muito polêmico e desaglutina grupo, segundo informações da imprensa. Já quanto à negociação do Renato Portaluppi, diz que está avançado com o Grêmio. Ele havia pedido 1.800.000 mensais, mas vamos ver aonde chegam esses números. E com isso nós vamos ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, conversar com os nossos amigos que já estão interagindo conosco. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, finalmente. 28 graus a temperatura. Muito quente aqui na nossa região. E agora chuvas, trovoadas e relâmpagos. Para amenizar esse calor terrível aí que nós enfrentamos. Esperamos que dê uma amenizada aí, mas no nosso programa pouco importa a temperatura lá fora. Embora que nós estejamos num lugar climatizado, privilegiado,
Mas vocês também não estão muito diferentes de nós. A nossa audiência hoje está muito boa, principalmente aquele casal 20 ali da Zona Norte atacou a família toda, até o Richard. Todo esse pessoal está conosco, a Janei, o Henrique, o Richard, e nós agradecemos demais. Hoje a audiência está boa, uma noite, embora que muito quente, agora com essa chuva agradável, e nós temos prazer de estar com vocês. E agora sim, o Sanguiné disse assim, ó, o Sanguiné já respondeu lá para o João Batista, e falando que ele criticando que o Renato pediu 1.800 e que o Palmeiras paga 2.800. Ele está só esclarecendo uma situação, mas foi uma disputa com os árabes, é uma disputa braba e difícil de se conseguir. Mas eu vou dar uma passada agora lá no Estúdio 1. Estamos aqui no Estúdio 2, estúdio lindo. Mas agora sim, estamos aqui no Estúdio 1 para cumprimentar aqueles que começaram conosco. Claro que as nossas edições foram lá às 21 horas, é por isso que nós estamos aqui, agora respondendo ao vivo. Claro que o nosso preâmbulo esclareceu muito do que nós teremos de notícia, dando números e nomes. Assim é a nossa programação. Qualidade de som é conosco, é aqui na Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. O número 1 hoje foi o nosso amigo Zé Sanguiné. E ele diz, já cheguei, já curti, acionei o sininho. Aqui começou a chuva tranquilo e melhora a temperatura, realmente. Depois, o meu irmão, o Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, lá no bairro Guarujá, Zona Sul de Porto Alegre. Ele nos desejando uma boa noite, um bom programa. Aqui também uma chuva fraca. No dia de ontem, eu e a minha esposa, a Valéria, ele não falou, mas eu vou falar porque conheço bem, ele é o meu irmão caçula, e ele falou da sua boa ação do dia. Fomos levar uma cesta básica a moradores de baixa renda ou renda nenhuma. E ele disse assim, faz bem pra gente. E ao mesmo tempo vemos a pobreza e a fome das pessoas. Realmente, se cada um doasse um pouco do que tem, que nós temos saúde, privilégio de ter uma situação estável, mas as pessoas não pensam nisso. Prezam, rezam a Deus, fazem orações, mas na hora de ajudar o próximo, isto não acontece. Temos que fazer isso. Boas ações realmente melhoram em tudo o nosso estado de espírito. E se for feito de comum acordo com a família toda, melhor ainda, todos estão de parabéns e jubilados com isso aí. E no final de ano aflora mais esse espírito de doação. Já o Zé Sanguiné disse assim, ó, parabéns, senhor Delfino, e a esposa, causa nobre. E eu já disse para ele, até dei uma chamadinha aqui, conversa entre amigos, aonde entra senhoria, já não fica uma coisa muito íntima. E aqui a nossa relação é íntima, nós somos amigos, somos tipo uma irmandade, isso é ótimo, e é isso que o nosso programa preza. Nós todos nos entendemos e falamos como se uma família fosse, e sempre aberta a novos adeptos. Aqui nós não escolhemos ideologia política, time do coração, raça, cor. É o caso da nossa representante feminino, a Janei Lima, ali do Casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, que está sempre conosco. E nós sempre estamos convidando e pedindo que vocês divulguem o nosso link para que nós tenhamos cada vez mais e mais espectadores, mais amigos interagindo e tecendo comentários que vocês fazem muito pouco das notícias que nós damos. Vocês também têm que opinar. Não podemos ficar em cima do muro, claro que seguindo as regras da internet, não podemos fugir a isso, porque o nosso programa não pode ser censurado em hipótese alguma. O João Batista Romeiro, aquele que interage conosco no programa, e o mais distante que é lá era já São Paulo. E ele disse, boa noite, meu amigo Severo, um forte abraço a todos os amigos do programa Pauta Livre. E ele disse assim, já deixei o meu like e o toque no sininho. É isso aí. Muito obrigado por estarem conosco. O Jorge Antônio, aquele que eu digo que é o nosso emissário,
deu primeiro aquele toquezinho de boa noite, depois assim, como ele é muito dedicado ao esporte, já jogou nos Guerreiros Chavantes, depois do Martinique, e agora disputa ali em Canoas pelo São Borja, mas agora está fora da competição, mas continua interagindo ali, nos dando informações, pois é o nosso emissário ali no programa que nós temos, o Giro da Várzea. Obrigado, Jorge Antônio, por estar conosco. O Alexandre Marques, esse sim é expert na área do esporte, ele reside na Zona Norte de Porto Alegre, mas nesse período já está naquele lazer lá em Cidreira e só retorna conforme previsão, e talvez em março. Esse homem é um privilegiado, mas está sempre interagindo conosco. E ele está em Cidreira nesse momento. E ele assim: boa noite, Severo. Uma vitória suada do Fluminense hoje no Mundial de Clubes por 2-0 contra o time egípcio no segundo tempo, com um gol de pênalti. Amanhã é a vez do City contra os japoneses e será às 15 horas. Muito obrigado pela informação, Alexandre. Agora sim, outro gremista. O Alexandre é colorado, mas um gremista, o Alberi Nascimento Cardoso, esse litoral norte do nosso Rio Grande, lá de Mariluz, gremista roxo que ele é. E ele assim: boa noite, amigo Severo. Nossos times não contrataram nenhum jogador diferenciado e tá complicada a coisa. Aí realmente o Soteldo, o Grêmio cogita a possibilidade de contratar, segundo o comentário da imprensa, ele é um homem que desaglutina grupos, é muito rebelde. Lá no Santos, embora que jogue muito futebol, ele não se deu bem. Uma tossezinha e uma hidratada, como sempre, sem patrocínio, não temos logo nenhum no nosso pote aqui. É simples e claro, assim como a nossa emissora, que não tem patrocinador nenhum. O capitão Henrique da Silva e Silva, Zona Norte de Porto Alegre, dizendo assim: boa noite, Severo, e a todos os espectadores. Os teus são os nossos amigos, não são meu espectador. O programa não é meu, o programa é nosso. Eu simplesmente sou âncora do programa. E aí o filho dele, o Richard, é a família que atacou, dizendo assim, ó: boa noite, Pepe, é o Richard por aqui. Muito obrigado por estar conosco, Richard. Até vou ter que dar uma aumentada aqui uma aumentada não, uma reduzida no nosso clima aqui, porque é ao vivo, é na hora que nós ajeitamos o nosso ar aqui. Estamos num local privilegiado, climatizado, e vamos fazendo os ajustes de acordo como vai o tempo. O Alexandre Marques assim, ó: era o Inter para estar nesse jogo, mas em 6 minutos colocou tudo a perder no Beira-Rio. Ele comentando o jogo anterior em que o Inter perdeu para o Fluminense, e o Fluminense abocanhou esse título e esse privilégio. E agora vai à final do Mundial entre clubes, além de ter um destaque internacional, tem muito dinheiro na parada. É uma perda muito grande do Inter. A Janei também, que eu falei que é do casal 20, da Zona Norte, ela assim: boa noite, Severo. É a esposa do Henrique da Silva e Silva e também a mãe do Richard. Obrigado por estar conosco, Janei. Que satisfação nessa noite que agora chuvosa, com trovoadas e relâmpagos aqui na nossa região. Eu espero que não venha a interferir na nossa internet, mas que nada, tá tranquilo, então tudo está a nosso favor. Deus está conosco, quem poderia estar contra? O João Batista Romero, lá de Arujá, São Paulo, diz assim, ó: eu não tenho nada a ver com isso, mas pagar 1.800.000 para um treinador com todas as dificuldades dos clubes é muita coisa. Mas aí o Zé Sanguiné, bem esclarecido na área do esporte, assim, ó: mas o Palmeiras paga 2.800, João Batista. É que aí é o time do João Batista, é um time que tem muito dinheiro. A presidente tem um avião de 400 milhões, mas e ela esclarece bem: o avião não é do time, é dela, porque ela é uma grande empresária na área financeira. É isso aí, ó. E o Zé Sanguiné assim, ó: parece que vai subir. E ainda mais esta ainda, né?
E o Richard diz assim, ó, tô aqui com o pai e a mãe, até se o teu corretor não disser direito, eu corrijo, Richard, não tem problema. Tô aqui com o pai e a mãe para passar as festas com eles. Que coisa boa, isso é ótimo. A união da família não tem melhor. Eu também, a minha filha que não reside junto a nós, ela aqui próximo, né? A Cachoeirinha, mas ela também sempre trata. Natal é conosco, na virada do ano ela faz com a outra família dela, que depois que casa, assume uma segunda família. E nós prezamos por isso, mas só por estar sempre em contato conosco, participando das nossas dificuldades e das nossas alegrias, isso é muito bom. Assim como tu estás participando com teus pais, isto é ótimo. O Zé Sanguiné corrigiu. E ele assim, ó, Severo, 2.800.000 era no ano passado para o Abel. Então, nesta hora, nem sei quanto será. O João Batista contestou, dizendo assim, ó, eu sei, Zé Sanguiné, também acho muito, apesar do Abel Ferreira estar trazendo retorno, 9 títulos em 3 anos. Fora com todas essas conquistas, o Palmeiras encheu os cofres. É, isso aí ele está esclarecendo. Agora sim, outro colorado além do Zé Sanguiné. O João Batista é palmeirense. Verde. E é porque é porco, que é o símbolo do Palmeiras, que ele muito comenta. Mas agora sim, também litoral norte do nosso Rio Grande, é o nosso amigo Betão. O Carlos Alberto, ele diz assim, ó, digo, não falo mais em Inter, é burrice atrás de burrice. Mais um ano, inclusive a diretoria que continuou. A oposição tentou, mas não conseguiu. Eu sempre digo, quem está com a máquina na mão, dificilmente é derrubado. É o caso de opções políticas também que o pessoal pensa, por exemplo, agora que o PT está com o poder na mão, vai ser muito difícil retomar esse poder. Então, no futebol não é diferente da nossa política. Também o Betão colorado, que é igual a nós. E é isso aí, Betão. Tá difícil a coisa. Continuou o mesmo treinador, inclusive, mas ele está no início do seu trabalho. Mas não importava quem mudasse na presidência, ele era a opção dos 2 treinadores. Mas eu acredito que seja uma questão de plantel. O Inter eu até reconheço que tem um bom time no meu modo de ver, mas somente um time base. Não tem um plantel. E isso nos preocupa demais, principalmente para nós colorados. Então é isso que eu penso do nosso time. Mas talvez as coisas melhorem. Até eu me preocupei, falei com o Alberi, que comentou que os nossos times não se reforçaram. Imaginem só o Juventude. O Juventude de Caxias, que agora passou para a Série A, não fez nenhuma grande contratação ainda. E a coisa não é tão fácil quanto a Série B. Não que seja uma diferença muito em nível técnico, mas para disputar uma Série A, tem que ter um reforço muito grande, ter um plantel. O Zé Sanguiné disse, ó, concordo contigo, Betão. Até 2023 seremos fantoches dos gremistas. Não, mas olha o último Grenal aí, ô Sanguiné. Também não temos terra arrasada, não pode ali. E o Betão com aquela mesma expressão dele, que ele se refere ao nosso treinador, o Cudê. O Tonho da Lua ganhou o que por onde passou. É realmente, mas um histórico às vezes não é tudo. Um treinador que não tenha uma boa mão de obra ou bons jogadores na sua mão, é o caso que o Mano se queixou, que quando o Inter melhorou, fez 3 grandes contratações a nível de seleção, que é o caso do Arangues, do Rocher, também do nosso centroavante ali, que até não me vem na mente, né? Aí ele foi dispensado pelo Inter. Então essa queixa sempre existe. Se não tiver um bom material na mão, o Ener Valencia me veio agora na mente, às vezes me dá esse
esse tique aí, eu tenho um lapso de esquecimento. Mas que nada, é por estar conversando com vocês, por termos aqui um delay no nosso ouvido, estando preocupado com imagem e som, embora e sempre prezando por uma boa qualidade para que vocês estejam conosco. Chegou ele então, o Laurino no Speech, esse aí de Nova Santa Rita, o nosso pequeno grande goleador e aquele homem que é um expert nas mídias sociais. E eles assim: boa noite, amigo Severo. Um clique no sininho e um like para confirmar a presença no programa Pauta Livre. Muito obrigado, Lauri, por estar conosco. E o Zé Sanguinete assim, ó: Severo, aquele Grenal era campanha política. Não, eu acredito que não, porque o Inter jogou bem pra caramba, deu um passeio, embora que há muito tempo não acontecesse. O João Batista Romero, lá de Arujá, também disse assim, ó: um treinador para o Inter seria o Dorival Júnior. É a opinião dele, mas ele está falando lá de sangue doce, porque ele é palmeirense. Se não der certo, tudo bem, mas os colorados já tem que pensar de uma outra forma. Nesse caso fica muito, muito ruim. Vocês comentam bastante sobre o futebol, mas vocês têm que também dizer alguma coisa aí do que nós comentamos também de notícia. Vamos levar para o outro lado aí. A nossa amiga Janei não participa de esporte e ela fica de notícia política, então é com ela, embora que não se manifeste aqui, né? Mas ela sabe muito e acompanha a política minuto a minuto. E ele diz assim, ó, o João Batista: a minha mãe, Dona Elvira, gosta de assistir seu programa, tá te mandando um abraço. Minha amiga Dona Elvira, eu fico contente, é isso aí, pode participar do programa, pega o celular aí do João Batista, dá uma cutucada, dá a sua opinião. Não é possível, eu fico muito agradecido e que esteja conosco, porque a única representante que participa agora conosco é a Janei Lima, aqui da Zona Norte de Porto Alegre. É muito estranho, mas vocês vão achar estranho. Mas agora voltei. Mas não é possível. Eu me engasguei. O programa ao vivo é desse jeito. Me engasguei com mosquito. E agora aqui provei o mosquito. Não é nada bom. Mas eu vou dar uma colocada aqui numa outra programação para vocês aí. Vamos ver o que vocês gostam. Alô, amigos. Agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 7484. Também pelo celular DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos. Voltei aqui, senão não poderia interromper a programação. Vocês parecem brincadeira, mas eu disse para vocês, eu me afoguei com um mosquito. Isso só acontece com um programa ao vivo. Por isso que eu peguei e passei para uma propaganda ali para aliviar a minha garganta. Tomei uma água, me hidratei e agora voltei aqui de novo. O Zé Sanguinete disse assim, ó: Cudê é o melhor, João Batista, depois de Abel Braga. É a expressão, é o pensamento do Zé Sanguiné. E o Betão disse assim, ó: como ficou o caso do Marcelinho? E o Zé Sanguiné disse assim, ó:
jogou bem, mas tomou 2. É isso aí. O João Batista Romero disse: o Marcelinho foi resgatado com o olho roxo, tomou uma surra, fez alguns piques e está liberado. E o Betão disse assim: ó, não falo de política, pois gosto de bala soft. O homem é da linha dura. E o Laurino no speech nos dando informação sobre esporte, disse: amigo Severo, na Arena Caju, sábado, fiz o gol número 208 e o 209. 2 gols, hein? E domingo, pelo Amizade Futebol Clube, eu fiz o gol número 210 do projeto Gols de Natal, ano 10, fechando em 18 gols em 2023. O Laurino Spitz é aquele homem que sempre ele faz doações ao lá do Anair, lá de Encruzilhada do Sul, além de angariar outros seguidores ali, e ele converte os gols em valores, e ele faz isso. Então é uma ação muito meritória que ele tem, e eu sempre estou elogiando e não canso de elogiar. Parabéns, ô Lauri. E também sobre o caso Marcelinho, já que o pessoal está questionando aí, esse caso ainda está muito dúbio. Diz que ele havia saído com uma mulher e o marido dela o sequestrou, e inclusive não haviam falado em dinheiro. Agora alguns estão falando que ele passou alguns piques e ele realmente sofreu lesões e foi recuperado. Inclusive nós temos algumas imagens aí que ele foi recuperado ali em São Paulo. A polícia conseguiu pegá-lo, ele e a mulher. A mulher, até prova em contrário, eles pensam que estivesse envolvida, mas já tivemos um vídeo de uma parente dela ali que falou alguma coisa, que ela já trabalhava com Marcelinho. Esse caso ainda não está bem resolvido. É isso aí. Tá aí, veio ela, a Elvira Vieira. Boa noite, Severo. É a dona Elvira, mãe do João Batista. Felicidades para você. É eu aqui de Arujá, São Paulo. É isso aí, ó. Dona Elvira, pode pegar toda a vida. Dona, que dona nada. Aqui não tem senhoria. E outra, nós temos que ter essa intimidade porque somos amigos. Muito obrigado por estar conosco, e pode em todo o programa, mesmo que o João Batista diz que tem muitos problemas aí, está envolvido com o coral da igreja, a igreja católica, aí a igreja católica está com mudança, inclusive o Papa é muito pop, embora que fosse outro, o João aquele, né, que era o pop, mas esse aí quer ser muito moderninho, muito malandro, concedendo muitas coisas que a igreja católica não tinha anteriormente. Mas o João Batista segue a igreja católica e nós só temos que realmente reconhecer que isto é muito bom. Eu sou católico, embora que não seja praticante, porque fui batizado na igreja católica. Mas muito obrigado por estar conosco. Então agora temos uma segunda representante do sexo feminino, não só a Janei Lima. Que coisa boa! É muito bom que mais e mais amigos e amigas estejam conosco. O nosso programa é isso aí, é para debater, para conversar. Basta dizer que eu tenho umas quantas notícias aqui na nossa sinopse, e até agora não pude ler quase que nenhuma delas, mas isso pouco importa. Que coisa boa que o nosso programa fosse recheado de pessoas dando seu depoimento, contestando, dando informações. Essa é a razão do nosso programa, que venha o debate. O pessoal é meio devagar nesse ponto aí, que eu sempre peço que eles façam um comentário depois, independente da live, quando estiver na nossa plataforma do YouTube, mas o pessoal não é muito adepto a isso. Mas nós vamos nos esclarecendo com o tempo e vamos nos aperfeiçoando. O tempo só melhora e só nos traz conhecimento. E o João Batista assim: boa noite, Zé Sanguiné. Meu amigo gaúcho, mesmo à distância, logo vamos comer um churrasco com o Severo. É eu aqui de Arujá, São Paulo. E o Zé Sanguiné assim: ó, seja bem-vindo, dona Elvira, a mãe do João Batista. Gente boa, é isso aí, assim que é o cumprimento à distância. Nós temos outros amigos que só dão aquela cutucada. Hoje nós temos mais gente
mais gente aí conosco, né? O Betão disse assim, ó, Soteldo vindo pro Grêmio, mas diz que é um jogador muito polêmico, embora ele tenha muita qualidade, mas diz que ele desaglutina grupo. Eu acredito que esteja trazendo um problema, pelo menos um problema disciplinar. É a imprensa que diz, não sou eu só acompanho o que eles dizem. O João Batista assim, ó, obrigado Zé Sanguiné, tamo junto. E o Sanguiné assim, ó, com certeza, João, faremos um churras em sua homenagem. É isso aí, 21 horas e 54 minutos. E nós estamos aqui. Depois de ter degustado um mosquito ao vivo, vocês nem comentaram isso, ainda bem, então eu estou tranquilo. E o João Batista disse assim, ó, com certeza em breve. E a Janine disse assim, ó, seja bem-vindo, dona Elvira, para alimentar a ala feminina. E não tem dona, ou não tem, ou senhora, não tem nada, Janine. É Elvira, até, às vezes, até pela idade, as pessoas não gostam de ser chamadas de senhora, como eu não gosto de ser chamado de senhor. Parece que nos envelhece muito mais. E o Betão diz assim, ó, jogador bonzinho, não ganha nada. Lembra do Inter 75 e 76? Essa é a opinião do Betão, que disse ali. E eu vou dar uma vinda aqui no Estúdio 2 para dar uma pequena lida aqui na nossa sinopse. Por exemplo, um influenciador, o Cariani, ele foi ouvido hoje na Polícia Federal. Ele é suspeito de tráfico de drogas. Diz que ele conseguia importar anabolizantes e auxiliava facções criminosas, segundo a polícia, para ajudar na confecção de drogas. Ele está respondendo na Polícia Federal e dizem que ele tem muita influência. E o João Batista assim, ó, bebe uma água, Severo, hidrata a garganta. Mas não adiantou, não é questão de hidratação, é questão de um mosquito que eu tive que engolir e o gosto não é nada bom. Mas agora já foi, agora melhorei, já aumentei até o timbre da minha voz, pode deixar. Agora nós temos aqui, não temos patrocínio nenhum, não tem nada que possa impedir. Até vou aqui, ó, tomar uma aguinha aqui, ó. Quase ao término do programa. E tem muita água lá fora, porque está chovendo lá fora do nosso estúdio. Olha só que notícia engraçada na área da política ou da ideologia política, né? Em Betim, Minas Gerais, pessoas hospitalizadas. Essa ainda não é o que eu havia pensado. Não é a notícia que eu gostaria de dar para vocês. Em Betim, Minas Gerais, pessoas hospitalizadas e 2 morreram. Talvez eles deduzem que seja uma bebida alterada. E agora, com esse final de ano aí, nós temos que cuidar muito. Tem muitas bebidas alteradas que poderão causar um grande problema no nosso organismo. O Fentanil é um remédio que tornou-se uma praga aos drogados lá dos Estados Unidos. E aqui, por enquanto, está vindo para ser adicionado a outras drogas. É aquela que deixa as pessoas que nem zumbi, embora que fosse um remédio, mas usado fora das normas, que seria especificado pelos médicos, né, causa uma droga. Também, isso aí é que eu ia dizer agora, bom, vamos deixar para lá. O Senado Federal vai trabalhar 9 dias ao mês, e além de que nas quartas-feiras será à distância. Já viu só? E em abril eles terão o reajuste. Isto é a nossa política. Parabéns para eles que decidem dos seus salários e quando e quanto vão trabalhar. Então, você que não conhece o seu senador, ele vai trabalhar 9 dias ao mês. Calculando em valores, é muito dinheiro por um dia trabalhado. Vou lá no Estúdio 1 que o Betão disse assim, ó, lembra do Edmundo, Éder, Serginho Chulapa e por aí vai. Tudo jogador bonzinho. Essa é a opinião do Betão. Ele tem uma opinião acirrada,
é um crítico ferrenho desses jogadores tidos por grande em outros tempos, né? Mas o Betão é dessa forma. Agora sim, retorno aqui ao estúdio 2 para dar continuidade. Sábado, lá no dia 16, uma tempestade na Argentina, na cidade de Bahia Blanca. Eles com ventos a 150 km por hora. E derrubou um ginásio lá e tiveram 13 pessoas mortas. Isso foi lá na Argentina e disseram que está propenso a esse temporal chegar aqui a nós. Tomara que não. Aqui está a notícia que eu ia falar de ideologia política. A Prefeitura de Contagem, Minas Gerais, com certeza, o prefeito é do PT. Sabe o que ele programou? E pagou, a Prefeitura pagou o ônibus para irem até o acampamento do MST. Será que eles iam ensinar em como invadir terras e como fazer isso? É o PT ensinando coisas do MST. Em São Paulo, também hoje é o aniversário de Anderson Rodrigues. Ele é boleiro lá de Albatroz, que nós nos encontramos todos os verões, né? A temporada de verão, é o conhecido como Camarão. Está de aniversário hoje. Então, Anderson Rodrigues, nosso amigo, muito obrigado. Agora sim, em decisão inédita, o Tribunal de Contas da União, o TSU, após o ex-presidente Jair Bolsonaro, diz que vai fiscalizar os presentes do Lula. Será? Mas vamos ver. Não mudou muito o TCU, não era desse jeito. A guerra Rússia e Ucrânia, para terminar, por falta de munição, fez a Ucrânia reduzir ataques à Rússia. E o tempo está passando e grupos de direitos humanos acusam Israel da tática de fome na faixa de Gaza. Agora sim, tudo tem início, meio e fim. E o nosso programa não pode fugir a isso. Hoje, dia 18, segunda-feira, nós encerramos o nosso Pauta Livre. Mas eu espero que lá no dia 20, na quarta-feira, 21 horas, que é o nosso encontro, essa quantidade de amigos interagindo, conversando, se repita. E vocês divulguem ainda mais o nosso link. O nosso muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. 21 horas do dia 20, o nosso encontro lá na quarta-feira. Nosso muito obrigado, até a próxima.